Esse, na verdade, eu escrevi primeiro do que o de parábolas, mas a oportunidade de publicá-lo veio neste momento, porque tudo tem o tempo de Deus. Esse livro, querido, você vai encontrar, talvez 40% dele tem a palavra de Deus. E a finalidade dele é que você vai poder até ver, quando você abrir, tem o texto aqui logo no comecinho, que é o de Isaías. Deixa eu só abrir para vocês, porque eu não guardei ainda. Isaías número 46, versículo 9, versículo 10, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o começo, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Isso é para poder ver, queridos, que a palavra do Senhor, ela fala do fim desde Gênesis. Desde o começo o Senhor, ele fala do fim. Lá em Gênesis você vai encontrar quando Jesus, ele vai amaldiçoar o homem, quando ele vai amaldiçoar a mulher por causa do pecado. Ele amaldiçoa a serpente dizendo: tu rastejarás e tu pisarás, né? Você vai morder o seu calcanhar, mas aquele que virá da semente da mulher pisará a cabeça da serpente. E Paulo diz que em breve Jesus Cristo esmagará a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Creia numa coisa, isso vai ser o maior espetáculo que a igreja já vai poder ver, ou um deles vai ser Jesus Cristo esmagando a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés, diante dos nossos olhos, diante da nossa vista. Então você vai encontrar nesse livro toda a cronologia a respeito do fim. E você vai encontrar vários e vários textos bíblicos aonde se fala a respeito do fim. Isaías, o profeta messiânico, profetizou a volta de Jesus. Ezequiel, ele fala muito das profecias do fim. Você vai encontrar, querido, Zacarias falando a respeito do fim. E vários profetas do Senhor profetizaram a respeito do fim. E que se você o adquirir, que Deus possa conduzir, querido, pelo seu Espírito Santo, a uma boa leitura. Eu falei hoje de manhã que agora, né, que eu estou escrevendo o livro, eu estou fazendo o meu merchan, né, e pedindo para as pessoas para que dê livro de presente. Então, quando você for presentear alguém, dê um livro e abençoe a vida dessa pessoa. Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 17. Aleluia. Lucas capítulo 17, versículo de número 20. A palavra do Senhor diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, e não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito, e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa.
Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquele dia 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém, queridos? Eu quero aqui rapidamente compartilhar com os irmãos. Nós estamos também estudando na escola dominical a respeito dos milagres de Jesus. E este daqui, querido, também será um milagre que Deus irá fazer um dia. E guarde uma coisa, e é um milagre que Deus vai fazer uma vez só. Alguns milagres de Jesus Deus continua fazendo. Deus continua curando, Deus continua ressuscitando, Deus continua abençoando, batizando com o Espírito Santo, salvando, dando vista aos cegos. Os milagres continuam acontecendo. Mas tem um milagre que Jesus fez que ele nunca fez, que foi ressuscitar a si mesmo. Aquele foi um milagre único. E aqui nós vamos observar também pela palavra do Senhor que o arrebatamento da igreja também será um milagre único. Ele só vai acontecer uma vez. E é um milagre que vai acontecer sem aviso prévio. É um milagre que vai acontecer sem ninguém ser avisado antes, a não ser pelo aquilo que nós já estamos aprendendo da palavra do Senhor. Esse aviso prévio não é aquela coisa que vai acontecer, vir um anjo, sair um pregador, olha, daqui meia hora acontece o arrebatamento, prepare-se. Não. O único aviso prévio que nós temos do arrebatamento é a palavra de Deus, é aquilo que ela nos ensina. E aí nós vamos observar que é interessante, porque as pessoas começaram a interrogar Jesus e perguntar para ele como que seriam essas coisas. E é interessante que Jesus ele manda a gente olhar para o passado para poder entender o futuro. Jesus disse: olha para o que aconteceu, o passado, para que vocês possam entender o que virá no futuro. Observe que no texto que nós lemos, ele disse: lembre-se dos dias de Noé. Ele também disse: lembre-se dos dias de Ló. Esses dois exemplos aqui, desses dois servos de Deus, nos mostram como será o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor. Porque eu quero que você entenda aqui comigo, queridos, que aqueles dias eram tão maus, que o Senhor ele desceu para poder destruir a humanidade. Você lembra nos dias de Noé, que a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor havia se arrependido de ter criado o homem, por causa da maldade do seu coração. Você pode imaginar, querido, o quanto é que foi terrível o sentimento de dor e tristeza de Deus, ao ponto dele olhar para a humanidade que ele havia criado e dizer: eu estou arrependido de ter criado o homem. E a palavra de Deus diz que o homem vivia o quê? Por sua própria conta. Ninguém queria buscar a Deus. E as pessoas comiam, bebiam, casavam, ou seja, ninguém estava nem um pouco preocupado com Deus. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Deus ele chama Noé, e chama aquele homem para um particular, porque a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé, achou graça aos olhos de Deus. E aí Deus chama ele e diz: Noé, eu vou te usar para conservar a humanidade. E a palavra de Deus diz que Deus chama então Noé para construir uma arca. E aí você sabe toda a história e eu não vou entrar em detalhes nela. Mas é interessante que a Bíblia vai nos dizer que do dia que Deus chamou Noé e deu a visão para ele construir a arca, até o dia que Noé entrou na arca, passaram-se 100 anos. E o Pedro vai revelar lá na sua carta, pelo Espírito Santo de Deus, que Noé era um pregoador da justiça.
Noé era o tipo de pessoa que estava ali, chegava no meio da comunidade do seu tempo e dizia: olha, Deus vai mandar chuva, olha, Deus está mandando o juízo, arrependei-vos. E todo mundo olhava aquilo e achava que aquilo era loucura. Todo mundo achava que aquilo era, Noé já estava meio gago. Afinal, Noé já estava beirando os seus 600 anos. Talvez as pessoas olhavam e diziam: olha, o Noé já não está mais, batendo bem da cachola. E as pessoas desprezavam a pregação de Noé. Pedro vai dizer o seguinte: Deus não tarda na sua vinda, Ele está dando tempo para que o homem possa se arrepender dos seus pecados. E aí ele diz: muitos são os que dizem, Ele tarda na sua promessa. Muitos são os que dizem, Ele não voltará mais. E hoje em dia, quantas pessoas estão dando crédito a quem o pregador ou a pregadora que diz: Jesus está voltando e vai arrebatar a sua igreja. Eu quero desafiar você e puxar na sua memória: quando foi o último dia que você ouviu alguém pregando sobre o arrebatamento? Quando foi, você que tem o costume de ligar a sua televisão ou o seu rádio num programa evangélico, quando foi a última vez que você viu um pregador falando sobre o arrebatamento da igreja? E quando se fala, o mundo está fazendo o quê? Rindo daqueles que pregam isso. Deus também fala, Jesus diz: olhem para os dias de Ló, porque Deus mais uma vez, Ele veio e desce a terra para executar o juízo. Sodoma e Gomorra, diz a palavra, que havia subido, a sujeira, a fumaça de sujeira na narina de Deus, e Deus não suportava mais ver o pecado de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi um tipo de lugar da onde as pessoas gostavam e praticavam o homossexualismo. Haja visto quando Ló, ele vai proteger os anjos de Deus, o que ele faz? Não toquem nesses homens, eu entrego as minhas filhas para vocês, mas não toquem porque estão debaixo do meu teto. O que eles fizeram? Não, nós não queremos as suas filhas desses dois, porque nós queremos ter relações com eles. E aí você sabe da história, os anjos vão lá e ferem toda aquela cidade de cegueira. E aí a palavra de Deus diz que, de uma coisa interessante, que antes que os anjos chegassem até Sodoma e Gomorra para socorrer Ló, tinha alguém de joelho no chão, conversando com Deus. E esse alguém dizia: Senhor, antes ele diz assim, ocultarei ao meu servo Abraão o que hei de fazer? Ele que vai ser pai de uma grande nação, que vai abençoar as famílias da terra, eu vou ocultar a Abraão o que farei? Abraão, aqueles dois homens estão indo destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão disse: Ló está lá. Senhor, por um acaso tu destruirias o justo junto com o ímpio? Se o Senhor encontrar 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Deus fala: não, se eu encontrar pelo menos 50 lá, eu não destruo. E aí você sabe da história, Abraão começa a dialogar com Deus: 45, Senhor, não se ire, 40, porque Abraão tinha no coração que só tinha Ló e a sua família. E aí: Senhor, se tiver 10, Senhor, se tiver 10, o Senhor vai destruir? Não destruirei se eu achar pelo menos 10. Mas aí nós vemos então que o anjo não encontrou os 10, encontrou apenas uma família de 4 pessoas. Os genros de Ló foi lá avisar: vem, o anjo está aí para destruir a cidade. E Ló, conversem, o senhor está muito engraçadinho hoje. Não deram ouvido para Ló. E diz a palavra que os anjos foram lá e arrancaram eles da cidade para que ela fosse destruída. E Jesus manda lembrar também de quem? Da mulher de Ló. Porque tem muita gente, querido, que às vezes está na presença de Deus, serve a Deus, mas o seu coração está apegado às coisas dessa terra. Os anjos disseram: olha, vou embora, corro, e não olhem para trás. Eles deram no pé, mas a mulher de Ló resolveu parar, e o seu coração se derreteu por estar deixando toda aquela cidade. E diz a palavra que ela virou uma estátua de sal,
e não pôde se salvar. E é interessante então que é esse cenário que Jesus pede para a gente olhar. E eu quero que você leia comigo, põe aí para mim por favor, Magno, Oséias capítulo 4, versículo de 1 a 3, e você vai ler o jornal de hoje. Oséias capítulo 4, versículo 1, versículo 3, acompanhem comigo. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Mais um, dois. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário imediatamente ao outro. Versículo 3. Por isso a terra se lamentará, qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Vamos ler mais um texto interessante, Miqueias capítulo 7. Você pode observar aí, há alguma semelhança com os dias de hoje, querido, se foi escrito por Oséias, há aproximadamente 700 anos antes de Jesus chegar ao mundo. Eu vou ler na minha versão, para você entender, acompanhe aí por favor. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, ou seja, suborno, o juiz também aceita o suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Sou alguma coisa para você, querido? Igual aos dias de hoje? Se você tem o costume de ligar lá no Datena no final da tarde, ou no Cidade Alerta, você não vê outras notícias a não ser essas. Hoje o que mais a gente escuta é gente se matando. É a ex-mulher que mata o ex-marido. É o rapaz que por ciúme mata a ex-namorada, a ex-noiva, a ex-mulher. São pais que estão matando seus filhos. A barbaridade que tem crescido a cada dia mais na vida da humanidade. Queridos, se Deus, quando Ele viu o pecado de Sodoma e Gomorra, Ele desceu para destruir aquela comunidade, nós, a humanidade do século 21, nós já passamos de Sodoma e Gomorra há muito tempo. Hoje se ensina que tudo aquilo que Deus proíbe e fala que é pecado, que é correto. Hoje se ensina que tudo aquilo os valores que Deus colocou para a humanidade, eles são todos errados. O homossexualismo é incentivado, o divórcio é incentivado, a traição é incentivada. Não se luta mais pela família. Não deu certo aqui, vamos para outro. Virgindade, a castidade, a santidade dos jovens não se prega mais, não se vive mais. E aí nós estamos vendo que a cada dia nós estamos passando dos limites. E sabe por que o arrebatamento ainda não aconteceu? E sabe por que ainda não caiu fogo do céu para destruir a humanidade? Porque ainda tem 50 justos orando e clamando nesta terra, protegendo a esta terra. A igreja é o escudo espiritual da terra, querido. A igreja é o escudo espiritual que Deus ainda tem olhado, como Ele falou para Abraão: se eu achar pelo menos 50, eu não destruirei por amor aos 50. Enquanto a igreja estiver aqui, querido, não haverá
a ira de Deus sobre essa terra. Enquanto a igreja estiver aqui, o fogo não vai cair, as coisas não irão acontecer, a destruição não virá. Mas saiba que mesmo que isso, a gente não saiba o tempo que isso vai acontecer, a palavra de Deus diz que isso irá acontecer. Então, querido, assim como Deus fez com Noé e disse: olha, eu vou destruir, então Noé, eu vou proteger você e a sua família na arca, e aí você vai ser protegido da destruição. O Senhor vai tirar a igreja dessa terra para que ela não seja destruída. Assim como Deus foi lá e mandou o anjo, arrancou Ló e as suas filhas de lá, Deus vai fazer a mesma coisa e vai arrancar a igreja para que ela não receba a ira de Deus sobre esta terra. E é por isso que Paulo vai dizer que o arrebatamento da igreja será como um piscar de olhos. Será, um estalo de dedos, um de repente. Ninguém poderá aqui bater e sair correndo para ir buscar alguém para vir junto para ser arrebatado. E Jesus vai ensinando aqui como que isso vai acontecer. Poderão estar dois juntos, um ser arrebatado e o outro ficar. Poderão duas mulheres estarem conversando, e aí uma ser arrebatada e a outra ficar. Jesus vai dizendo o quê? Que vai, ser arrebatado metade? Um vai e outro fica? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que isso poderá acontecer. De repente está lá, pastor Elito, conversando com alguém na padaria, está lá pagando lá o pão, o pastor Elito sumiu. O caixa da padaria ficou. Só que se o caixa da padaria for crente, vai os dois juntos. Mas de repente você pode estar lá conversando com a sua vizinha, ou está lá conversando com a sua colega de trabalho. De repente o arrebatamento chega. Quem está com Cristo foi, quem não está ficou. E aí, querido, é o grande milagre do arrebatamento. Ninguém poderá sair correndo para poder chamar alguém para ser arrebatado. E aí você pode imaginar que do que vai acontecer com este mundo quando começar a ser arrebatada a igreja. Você pode imaginar o que está para acontecer quando a igreja for arrebatada? Imagina lá Ari dirigindo Uber. Arrebatou a igreja, o que vai acontecer com o carro? Imagina estar lá no ônibus, vindo de volta para o trabalho. O motorista, é do manto, é o crente, servo de Deus. Arrebatou a igreja, o que vai acontecer com o ônibus? O piloto do avião é crente, servo de Deus. De repente está lá, ele evangelizou o copiloto, o outro aceitou Jesus, arrebatou a igreja. Apertem os cintos porque o piloto sumiu, querido. Imagina nas fábricas. Eu não sei como é que se existe essas coisas ainda hoje. Está lá mexendo numa caldeira quente, operando aquele negócio lá que não pode, de tirar a mão da ferramenta ali, porque senão explode a empresa. O operador é crente, foi arrebatado. Quem é que vai cuidar da caldeira? Ou sei lá, de outro tipo de ferramenta. Imagina a Dutra, querido, aqui ao nosso redor, aqui pertinho de nós. Começou o arrebatamento, é carro batendo para tudo quanto é lado, ônibus, caminhão. Imagina aquelas carretas vindo lá cheias de combustível, de óleo diesel, de gasolina, de álcool. O motorista sumiu, não vai dar tempo de parar a carreta. O que vai começar a acontecer? Explosão para todo lado. E aí você vai ligar a televisão, amém? Sim ou não? Ora por misericórdia, porque eu falei que a igreja ia ser arrebatada. Se você não foi e ligar a televisão, vai sair lá, tan, 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 tan. Notícia urgente. E pode imaginar, querido, a Bíblia diz que as crianças pertencem ao reino dos céus. No dia do arrebatamento, querido, criança é inocente, criança não sabe o que é certo e errado, criança não tem noção do pecado. A Bíblia diz o quê? Ai das mulheres que estiverem amamentando nesses dias.
Ai das que estiverem grávidas. Sabe por quê? Porque as crianças vão sumir, vão ser arrebatadas. Você pode imaginar uma mãe com a sua criança lá amamentando, e de repente, cadê meu filho? Aquela mãe, porque a vida já está no ventre, já é uma vida, e aquela criança no ventre ser arrebatada. Você pode imaginar que uma escola, uma creche, uma escolinha, e de repente a professora abre os olhos, cadê a criançada? E aí aquele caos que todo mundo procurando, cadê meu filho? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Todo mundo sumiu. Imagina como que vai dar a pane no 190, 192, 193, todo mundo ligando para o bombeiro, para a polícia, para o SAMU, ligando para tudo quanto é lado, e aí vai ser um caos, ninguém vai saber, aí vai bater na casa da vizinha. Imagine aquele que gosta de dormir, querido, vai acordar de manhã sem saber o que está acontecendo. Cadê a minha mãe? Ou cadê o meu pai? Cadê a minha mulher? Cadê meu marido? Vão acordar e de repente, né? Acho que foi ali na padaria buscar pão. Acho que, né? Puxa, saiu, nem avisou. Deixa eu ligar lá para ver, o telefone está tocando, e ninguém atende. De repente o desavisado liga a televisão. E o mundo está explodindo. Porque a igreja subiu. Porque a igreja foi arrebatada. Porque Jesus chamou o seu povo. Num piscar de olhos. Num de repente. E é isso que Paulo lhe diz para nós, queridos. Será num piscar de olhos. E nós encontraremos com Cristo nos ares. Nós não precederemos os que dormem. Os que dormem ressuscitarão primeiro. E nós encontraremos com Cristo nos ares. E é por isso, querido, que os dias de hoje eles são assim. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores, doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. As pessoas hoje não querem mais ouvir a palavra, querido. As pessoas querem ouvir, juntar para si os seus próprios mestres. Diga para nós o que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir igual lá quando o povo ia para o cativeiro. Jeremias, arrepende-se que a Babilônia vai chegar aqui e vai arrebentar com tudo. Os profetas diziam o quê? Não, rei, Deus está quebrando o jugo da Babilônia. Não vai acontecer nada disso não. E eles queriam o quê? Jeremias estava no calabouço porque eles queriam profetas que falassem para eles o que eles queriam ouvir. E isso aconteceu lá com Acabe. Acabe ia lá para a guerra junto com Josias. Aí juntou todos os profetas. Olha, Deus vai dar os inimigos nas suas mãos. Olha, Deus vai fazer isso. Não se preocupe, você vai ser vitorioso. Tem mais um profeta aí? Tem. Quem é? Micaías. Micaías, vem cá. O rei está te chamando. Já estou te avisando, você vai lá. E está todo mundo profetizando vitória para o rei. Você vai lá e fala a mesma coisa, viu, Micaías? Não é para você chegar lá e falar coisa contrária, não. Porque eles queriam que o profeta dissesse para eles o que eles queriam ouvir. E hoje está cheio de gente querendo que Deus fale para eles o que eles querem ouvir. E tem comichão nos ouvidos, e quando se fala de palavras, se fala de pecado, se fala de arrebatamento da igreja, eles não querem ouvir. Porque está cheio de pastor, dirigente de igreja, de ministério, que não acredita mais na volta de Jesus. E aí Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns,
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Se nós temos essa certeza de que o dia da volta do Rei está chegando, você tem que estar cada dia mais firme na casa do Senhor. Hoje nós somos levados, queridos, muitas e muitas ministérios aí não querem mais que as pessoas vão para a igreja. É tudo, assiste pela internet, vê pela televisão. Pessoas estão tomando a ceia do Senhor na frente de uma tela de televisão. Elas consagram o seu próprio pão, o seu próprio cálice, e nem precisa mais ir para a igreja. Mas Deus está dizendo: não deixe de congregar, não deixe de estar no meio do povo, ainda mais quando você já está vendo que o dia se aproxima. Pode ser hoje a volta do Rei, pode ser hoje o dia que Jesus vai voltar. E como é que eu e você estamos na presença do Senhor? Como é que eu e você estamos nos preparando para esse grande dia? Então, querido, que a palavra da vinda de Jesus possa bater e soar muito forte dentro do nosso coração. Possa soar, querido, de uma maneira que seja a cada dia o nosso pensamento: se Jesus voltar hoje, como é que eu estou? Se a trombeta estiver sendo lustrada lá agora, porque diz a palavra que vai tocar a trombeta. E se Jesus já tivesse dito, está dizendo para o anjo lá agora: prepara a trombeta. E se o anjo, se Jesus já estiver ordenando ao anjo lá agora: prepara a trombeta, chama meu povo. Porque o povo de Deus que não vai passar pela tribulação. Tribulação, a grande tribulação não é para a igreja, é para os ímpios, é para aqueles que não amam a Deus. A igreja vai estar no céu, a igreja vai estar com Cristo, a igreja vai participar das bodas, a igreja vai participar da glória de Deus. E que nós possamos caminhar firmes, querido, e prontos para esse grande dia, quando Jesus Cristo vier nos chamar. Como nós cantamos aqui: o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Fique de pé comigo. Que Deus possa, querido, te abençoar. Eu vou estar ali na mesa, tá bom, queridos? Se os irmãos quiserem adquirir o livro, eu ainda vou dar de brinde para você uma dedicatória, e você ainda vai poder tirar uma foto comigo. Olha que coisa boa. Dá aleluia aí, gente. Me ajudem aí, né? Dá moral para mim. Tá bom? Aí se os irmãos quiserem, vai estar à sua disposição. Tá bom? Eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração, mais uma vez, a cada um de vocês por estarem aqui. Deus te abençoe. Deus te